Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde de hoje. Campanha Agosto Vermelho enfoca a conscientização para a prevenção de acidentes com a rede elétrica. No quadro Vacina Sim, os locais para aplicação da vacina contra meningite e outras doenças. Universidade Estadual do Maranhão lança um manual com orientações para descartes de medicamentos. No quadro Fala Doutor desta semana, os principais cuidados com a prática de corrida de rua que tem movimentado as capitais. E quem vai nos responder é o médico do esporte e ortopedista Tiago Menescal. No quadro de entrevistas, a conversa é com a psicóloga educacional e clínica Tatiana Oliveira. E o assunto é a adultização infantil. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. Um alerta que pode salvar vidas. Só no ano passado, mais de 250 pessoas morreram no Brasil em acidentes envolvendo a rede elétrica. Para reduzir esses números, foi criada a campanha Agosto Vermelho, que chama a atenção para os riscos e orienta sobre medidas de segurança no uso da energia. No Brasil, 257 pessoas perderam a vida em 2024 em acidentes envolvendo a rede elétrica, um aumento em relação às 250 mortes registradas no ano anterior, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Para combater esse cenário, foi criada a campanha Agosto Vermelho, que alerta para os riscos e orienta a população sobre segurança no uso da energia elétrica. Com o slogan Movimento Zero Acidentes, a campanha Agosto Vermelho é simples e urgente. Ampliar o conhecimento sobre como prevenir acidentes, evitando intervenções irregulares e respeitando sempre as orientações de profissionais qualificados. Bom, nós sempre recomendamos a manutenção periódica com um profissional adequado, aquele profissional certificado, que tenha realmente a capacidade de fazer a avaliação periódica do imóvel e também o emprego de materiais, de equipamentos que também sejam certificados nacionalmente. Hoje nós observamos no comércio uma infinidade de equipamentos e é necessário que aquela pessoa que está adquirindo ela faça essa verificação junto ao profissional para que realmente esses materiais sejam empregados de forma segura. Entre as recomendações estão nunca fazer ligações clandestinas, manter distância de 3 metros da rede elétrica ao instalar antenas e chamar sempre um profissional habilitado para qualquer intervenção. Medidas simples, mas que podem salvar vidas e evitar prejuízos para toda a comunidade. Hoje nós temos o registro de 42 ocorrências relacionadas a choques elétricos que atingiram de alguma forma pessoas e 2 óbitos. Dessas 42 ocorrências, 2 pessoas acabaram perdendo a vida porque foram expostas a um determinado choque elétrico. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a meningite e outras doenças está disponível. No nosso quadro Vacina Sim. Fique por dentro dos principais postos de saúde que oferecem vacinas para Covid-19, tetravalente, BCG, tétano e meningite. No posto de saúde, Unidade de Saúde da Família Pirapora, endereço Avenida Santos Dumont, quadra D, sem número, no Tirirical. Centro de Saúde da Liberdade, na Rua Machado de Assis, sem número, no bairro da Liberdade. Centro de Saúde Dr. José Ribamar Frazão Correia. O endereço é Rua Tancredo Neves, sem número, Nova República. Centro de Saúde de Pedrinhas, BR-135, quilômetro 13, sem número, no bairro Pedrinhas. E Centro de Saúde Itapera, na Rua Principal, número 20, no bairro Itapera. Com o objetivo de conscientizar a população sobre o descarte correto de medicamentos vencidos ou em desuso, a Universidade Estadual do Maranhão lançou um manual com orientações simples e acessíveis. A iniciativa faz parte de um projeto de extensão desenvolvido por estudantes da UEMA, com apoio do Programa Institucional de Bolsas de Extensão. A proposta também está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU. A iniciativa é da Universidade Estadual do Maranhão e resultou no lançamento de um manual com orientações sobre o descarte seguro de medicamentos vencidos ou em desuso. Desenvolvido por universitários com apoio do Programa Institucional de Bolsas de Extensão, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, as ações acontecem desde novembro de 2023 e seguem até agosto de 2025, sob coordenação da professora Nádia Furtado Bessa. Nós desenvolvemos esse trabalho ao longo desse período e esse manual ele vem exatamente para contribuir para que a população possa ter acesso de uma forma gratuita em conhecer dicas, informações sobre esse descarte adequado de medicamentos. O material faz parte do projeto de extensão Atividades Educativas sobre Descarte Correto de Medicamentos e seus impactos ambientais e traz instruções simples e acessíveis para que qualquer pessoa possa fazer o descarte correto. A proposta também está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ele causa poluição nas águas, nas praias, nos rios, oceanos e mares. Ele também traz uma contaminação bacteriana através do descarte inadequado de antibióticos e hormônios também, que pode causar a feminização de peixes, isso já foi um estudo científico comprovado, e também esse lixo jogado no vaso sanitário, pias e no lixo comum vai causar todos os impactos ambientais no meio ambiente. O manual pode ser acessado gratuitamente no site da editora da UEMA, editorauema.uema.br. No quadro Fala Doutor desta semana, quem comanda a conversa é a repórter Carla Bianca. O assunto é cuidados com corrida de rua, uma prática que tem crescido muito em todo o país. E quem vai nos falar sobre estes cuidados é o médico ortopedista e do esporte, Tiago Menescal. Uma prática tem movimentado muitos maranhenses, a corrida de rua. Além de moda, é sinônimo de saúde. E é o assunto do Fala Doutor de hoje. Quem está aqui ao meu lado é Tiago Menescal. Ele é médico do esporte e ortopedista. Doutor, quais são os benefícios da corrida de rua? Bom, a corrida de rua tem uma série de benefícios, desde o bem-estar físico ao bem-estar mental. Na parte física, eu gosto sempre de caracterizar como uma melhora de controle de pressão arterial, melhora da glicemia, melhora até da saúde articular, desde que feito de forma correta, com orientação médica e profissional, para que você tenha os benefícios e diminua o risco de lesões. Do ponto de vista médico, qualquer pessoa pode correr? Qualquer pessoa pode começar a introdução da corrida, desde que sem nenhuma contraindicação médica. Entre elas, pacientes que vieram de processos cirúrgicos, pacientes que estão muito acima do peso, que já têm alguma deformidade estrutural, como uma artrose, com alguma limitação. Pessoas que não têm nenhuma contraindicação cardiológica podem, mas muitos não sabem que tem. Então é sempre importante fazer um check-up antes. Quais são os cuidados básicos? É realmente necessário um tênis específico, um aquecimento? Com certeza. Para você ter uma longevidade no esporte, eu acredito que é fundamental você fazer um aquecimento, saber qual tipo de calçado adequado para você, respeitar uma planilha de treinamento, né? Muitos começam simplesmente botando um short, botando um tênis e saem correndo. E isso tem a consequência, né? Que são as dores, as lesões. Então é importante o respeito da planilha de treinamento e, claro, fazer um check-up antes metabólico, ver se você não tem nenhuma contraindicação cardiológica, fazer um eletro para ver se você não tem nenhuma cardiomiopatia, fazer uns exames de sangue para ver se você não tem uma diabetes, uma hemoglobina glicada descompensada, para que você tenha o máximo de segurança na sua rotina. Sobre essas lesões que você citou, né? Pode acontecer lesões no joelho, tornozelo, quais são as mais comuns e como evitar? Na corrida, as lesões mais comuns são as lesões traumáticas de repetição de membros inferiores. Entre elas, as que eu mais destacaria seriam a canelite, que é uma inflamação a princípio na região do osso da tíbia, né, que é a canela, e que se não tratado e o paciente negligenciar pode até virar uma fratura por estresse, que é muito comum também. O joelho também é um local muito comum de dores, de lesões. As principais dores no joelho é a condromalácia patelar, que é um começo de desgaste na articulação da patela, e as lesões no tornozelo e calcanhar, entre elas a fascite plantar e a tendinite do tendão calcâneo ou tendão de Aquiles. Outros assuntos importantes aí dentro da corrida, a alimentação e a hidratação. Como é que eles acontecem nesse processo?
A nutrição precisa acompanhar o seu processo de treino. Então, num primeiro momento, um paciente que quer perder peso, ele precisa ter um planejamento alimentar para fazer com que ele tenha um déficit calórico sem prejudicar a capacidade de realização de treino dele. Então, precisa ter esse equilíbrio para você ter o máximo de performance com o máximo de recuperação. A hidratação também é fundamental, pois nós sabemos que 70% a 80% do músculo é constituído de água. Então, se você não toma água, é impossível você evoluir fisicamente apenas com a nutrição. A água é um nutriente fundamental para o nosso corpo. E outro ponto muito importante também, que muitos negligenciam, é a recuperação, é o descanso, é o sono. É no sono que a gente recupera. Então, as reações químicas que fazem com que o nosso físico evolua é durante o período do sono. Então, esse é um ponto que eu gosto de frisar bastante com os meus pacientes. Como manter, para quem quer começar, como manter uma rotina saudável, sem se machucar e sem desistir no meio do caminho? Eu acredito que o principal ponto seria a disciplina, né? Então, a gente precisa ter uma disciplina no nosso cotidiano, nossa rotina, seja no trabalho, seja na prática constante de atividade física. Outro ponto muito importante é passar com profissionais que vão te ajudar nesse processo. Seja um médico, seja um profissional de educação física para montar uma planilha de treino para você, seja um nutricionista. Quando você está bem assessorado com pessoas que entendem do que estão fazendo, com certeza a sua chance de evolução física com menos lesão vai ser, sem dúvida, mais eficiente. Muito obrigada, doutor Thiago, pelas orientações. Sem dúvida nenhuma, com responsabilidade e orientação profissional, fica tudo mais seguro. Carla Bianca para o programa Mais Saúde. E veja no próximo bloco, oficina gastronômica voltada para famílias de crianças com transtorno do espectro autista. E ainda uma entrevista com a psicóloga Tatiana Oliveira. Vamos falar sobre um assunto muito atual, a adultização infantil. Não sai daí, a gente volta já. Na capital, o Centro de Especialidade Niná promoveu uma experiência diferente e inclusiva. Uma oficina gastronômica voltada para famílias de criança com transtorno do espectro autista. A ideia é transformar a hora da refeição em um momento de aprendizado e acolhimento. No Centro de Especialidade Ninar, na capital, a cozinha também se tornou espaço de inclusão. É lá que o projeto Cozinha Amiga do Governo do Estado reúne famílias de crianças com transtorno do espectro autista para vivências práticas com dicas nutricionais que auxiliam no enfrentamento das restrições e da seletividade alimentar. Nós temos crianças hoje que elas precisam de opções, a gente precisa trabalhar isso também com os responsáveis, com os cuidadores de profissionais mais, de como ofertar esse alimento para essa criança. E aí a gente consegue dar oportunidade para essa criança conseguir se alimentar e ao longo do tempo conseguir receber outros tipos de alimentos. As atividades acontecem em um espaço planejado para ser lúdico e acolhedor, garantindo que o momento da refeição seja agradável e confortável para os pequenos. E aí a mãe também tem um momento conosco. Então ela sai também com esse formato da gastronomia, quantidade, tempo de temperatura, tempo de cozimento, um cardápio diferenciado, como montar esse prato. E além disso também nós trabalhamos a parte do empreendedorismo familiar. Então a mãe naquele momentinho que ela está lá com a criança, ela já sabe fazer o DJ gourmet, uma confeitaria básica. Então isso aqui tudo a gente dá essa noção aqui tanto para o filho como também para a mãe, para a família. Mais do que atender a demanda clínica, a proposta busca oferecer um cuidado completo e humanizado. Com ações como o Cozinha Amiga, o governo do estado investe em iniciativas que fortalecem as famílias e as tornam protagonistas do desenvolvimento das crianças. Um aprendizado que eu espero aprender bastante, porque ele está com seletividade de comida, não aceita comida alguma. Então, eu aprendendo umas comidas diferentes para ver se ele come, para mim vai ser ótimo. No programa de hoje, a nossa entrevista é com a psicóloga educacional e clínica Tatiana Oliveira. E o assunto é a adultização infantil. Seja bem-vinda, Tatiana, que é o programa Mais Saúde da TV Assembleia.
É um prazer estar com vocês para falar sobre um assunto tão atual e, ao mesmo tempo, tão debatido nas redes ultimamente, né? Doutora, e o que é a adultização infantil e como se manifesta? A gente pode perceber isso? É importante a gente lembrar, quando a gente fala de desenvolvimento das crianças, de que todos nós temos tempos maturacionais. E a adultização infantil nada mais é do que essa aceleração, é colocar sobre a criança, às vezes, algum tipo de responsabilização que ela ainda não dá conta de dar essa devolutiva. De que forma funciona, mais ou menos, para eu entender? Para a gente entender. A adultização a gente pode ver em vários aspectos. Hoje se fala muito sobre a questão da exposição das crianças nas redes, mas a gente também pode ver a adultização infantil sendo colocada para as crianças como responsabilidades que elas não dão conta. Exemplo, exigir de filhos pequenos que cuidem dos irmãos, por exemplo, ou exigir que as crianças contribuam em casa com a questão financeira, quando na verdade elas não têm essa obrigatoriedade. Exigir posicionamento das crianças, você deveria saber disso, você sabe que isso não pode fazer, quando na verdade a gente ainda está num processo de aprendizado quando se trata das crianças. Então tudo isso se encaixa muito dentro desse conceito. E ela não é um conceito específico somente para uma área, são diversas áreas de conhecimento, né? São diversas áreas porque pode se dar em vários espaços. Ultimamente se fala muito do espaço da questão tecnológica, né? Do espaço das redes sociais, mas a gente sabe que isso é uma temática que não é tão recente. Os estudos eles são de quase 100 anos atrás, já desde a era da questão industrial. Então, quando se começou a pesquisar sobre isso, foi naquele período industrial em que as crianças eram levadas para as fábricas com as mães, às vezes com os pais, e naquele ambiente também começou a se perceber que aquele ambiente não era apropriado para elas. Então, desde esse tempo, se tem as pesquisas para saber como é que se deve acompanhar o crescimento, o desenvolvimento das crianças. E aí, hoje, se retoma, eu creio que mais por causa das redes, da tecnologia, né? E a adultização também está relacionada também à forma de vestir a criança? Também tem alguma relação com isso também, doutora? Tem, porque é a caracterização, né? É quando a gente não só exige comportamentos, atitudes, ações, mas também a questão de como essa criança se apresenta. Então, às vezes, a gente colocar essa criança em um ambiente que não é apropriado para ela, vestir com roupas que não são apropriadas, né? Que lembram um mini adulto, como a gente costuma dizer, né? Quando a gente, às vezes, fala com algumas pessoas, a desculpa, eu vou dizer, às vezes, o que elas usam mas na minha época, nos anos 80, né? Mas não tinha isso. Na verdade, já existia, sempre existiu. Né? Só que o nosso olhar sobre a problemática, de repente, poderia não ser o mesmo. E como isso pode refletir negativamente para a criança que está no processo de desenvolvimento? De diversas formas, né? Quando a gente vai para o desenvolvimento das crianças, cada etapa de desenvolvimento, ela vai trazer consigo alguns desafios, algumas potencialidades também. E isso para a criança é como se ela estivesse antecipando. Quando a gente vai para a questão fisiológica da coisa, a questão mesmo quando a gente entra na estrutura, até mesmo cerebral das crianças, a gente percebe que fisiologicamente a gente precisa de algumas etapas. Eu vou usar o exemplo, por exemplo, dos bebês. Então, quando os bebês nascem, eles precisam de um alimento, que é o aleitamento materno. Então, não adianta a gente tentar dar um alimento sólido para essa criança, porque ela não tem capacidade fisiológica para receber aquele alimento. Então, é essa comparação, essa analogia que a gente costuma fazer. Mas eu estou só vestindo meu filho como um adulto, eu estou só botando determinado... A gente está mostrando para ele, de alguma forma, que ele não tem condições de estar naquele espaço ou de usar aquela vestimenta e, ao mesmo tempo, exigindo dele um tipo de retorno ou dando um reforço sobre um comportamento que não é adequado nem esperado. Doutora, nos últimos anos a gente viu um processo de popularização da internet. Né? E de que forma a mídia e as redes sociais influenciam negativamente nesse processo? Bom, eu penso que de diversas formas, né? Se a gente for analisar exemplos juvenis, né? Que são aquelas crianças que estão aí entre 7, 8, 9 até 10 anos. Quando passa a partir de 9 anos, 10, 11, 12, é a pré-adolescência. É aquela fase em que eles começam a se perceber enquanto ente, se perceber em grupo, por isso a gente tem tanto conflito nessa época. Eles começam a entender o outro, né, como par, eles começam a escolher os grupos. E o que as redes sociais fazem? Ela unifica, né? Ela dita o que a gente precisa fazer e os espaços e como agir. Então, isso para a identidade, para a construção da nossa identidade, é muito maléfico. Existe uma comparação. Se eu não estiver nesse espaço, se eu não agir dessa forma, se eu não usar determinada vestimenta, então não estou inserido. Aí, o que tem de retorno? A gente vai ter várias questões relacionadas à autoestima, principalmente das crianças, das meninas, mas a gente também tem casos em meninos. Esse processo de comparação negativa sempre, quase, né?
praticamente todo o tempo, principalmente uma faixa etária, essa faixa etária específica da pré-adolescência e o adolescente em si. Porque é esperado deles essa retirada, os pais costumam dizer muito na escola, ele não quer mais conversar, ele pouco fala comigo, mas é porque é uma fase em que eles vão estar nos grupos, eles vão procurar os pares, isso é natural, os seus semelhantes. E aí o que a rede social faz? Ela acaba dizendo, você tem que usar isso, você tem que fazer dessa forma. Então tira, descaracteriza, né, essa construção individual que a gente precisa fazer. Doutora, tem se percebido, não sei no seu... no consultório, que a dependência digital ela começa cada vez mais cedo. Sim. Ela é possível ser revertida? Quando está na dependência é difícil, né? Mas é possível com ajuda profissional, às vezes, muitas vezes, e a questão da interação da família também. Existe uma mobilização que precisa ser feita. É por isso que a gente orienta que não deixe chegar nesse estágio, né? Não deixe chegar no estágio de dependência. Infelizmente, hoje a gente vê crianças muito pequenas, bebês, usando telas. Né, tablets são inseridos em assistir determinadas coisas. Então, não há necessidade. Na verdade, o nosso cérebro, a primeira infância, que é a fase em que a gente mais desenvolve, o que ele precisa são de atividades práticas, cognitivas, para que esse desenvolvimento ocorra. Se a gente pensar na maneira como as telas funcionam, é um conteúdo que é exposto e não há um trabalho cerebral para aquilo, a gente só absorve. E quando, na verdade, o que as crianças precisam é ter situações e lidar com alguns tipos de materiais em que elas tenham esse desenvolvimento do trabalho, que elas tenham dificuldade, que é materiais de encaixe, a própria escrita, o partilhar com o outro, que aí ela vai aprendendo, né, como é que eu divido, como é que eu me socializo. E quando eu estou diante da tela, eu não tenho nenhuma dessas trocas, né? A Organização Mundial de Saúde, inclusive, ela vai dizer que para os adolescentes, as redes sociais, por exemplo, elas só são indicadas depois dos 12. E a gente vê as crianças muito novos pais fazendo redes, porque quando a gente vai, inclusive, ler aquela parte, quando você entra nas redes sociais, você precisa autorizar. Se você for ler, que a maioria não lê, mas se você ler, você vai ver que não é indicado para essa faixa etária, né? Então, os pais fazem para que as crianças possam participar, para que elas estejam ali. Isso realmente não é indicado. Doutora, esse processo de dependência tecnológica a longo prazo, né? Começando na infância, que tipo de consequências podem levar para a vida adulta? Vamos falar dessas consequências ainda Sim. na infância. Então, as consequências ainda na infância são a dispersão, desatenção, dificuldade de aprendizado, porque o cérebro, concentração cai muito, irritabilidade muito aumentada, principalmente quando já há instalado a questão da dependência. Então, quando se retira as telas da criança, que ela já tem um sistema de dependência do uso das telas, o que acontece é que ela tem uma irritabilidade muito grande, né? A gente precisa lembrar também que essa questão das redes, a tecnologia, ela funciona com um sistema de recompensa. Como que isso é acionado no nosso cérebro? Isso é acionado muito próximo, muito parecido do uso dos entorpecentes, por exemplo. Que existe uma liberação de uma determinada substância, que dá uma sensação prazerosa, e aí vira um ciclo que eu preciso de cada vez mais exposição, mais tempo naquilo para poder me sentir satisfeita. E o tratamento é como se fosse de uma pessoa com dependência química também? Infelizmente, às vezes, quando está nesse nível de dependência, sim. E não é tão simples quanto parece, não é só retirar. Né? Às vezes precisa de um profissional até da área clínica, um psiquiatra, um neuropsiquiatra, um pediatra infantil que possa orientar, um psicólogo. Precisa, às vezes, de uma intervenção direta, sessões que possam trabalhar esse nível de dependência. Então, para a gente não precisar chegar nesse nível, para poder trabalhar isso. Então, você perguntou, como é que é para a vida adulta? Se eu já tenho prejuízos significativos na infância, sim, que eu já vou percebendo, com certeza para a vida adulta isso tende muito a piorar. Isolamento social, que é o que a gente vê muito, e o isolamento também pode trazer consigo a questão da depressão, uma ansiedade, porque aquilo vai acionando sistemas em nós e a gente vai ficando cada vez mais ansioso, mais naquela expectativa. Então, além disso, várias outras questões, né? Além das questões sociais, as questões comportamentais, as questões psicológicas, todas elas podem ser acionadas. E que medidas as escolas, a família, a escola e a sociedade podem fazer para minimizar os danos?
Eu costumo dizer que antigamente as famílias elas funcionavam por comunidade, né? A gente tinha famílias muito numerosas, as crianças, os filhos, eles eram filhos de todos que compunham a família. Então eu me lembro bem que o tio tinha uma voz ativa sobre a criança, o avô que dizia estava dito, era um trabalho de comunidade. O que a gente percebe hoje é que as famílias na sociedade estão cada vez menores, os espaços em que nós moramos também diminuíram, e aí com isso a socialização ficou prejudicada. Enfim, não é um problema que a gente consiga resolver de fato pontual, mas claro que existem medidas que a família pode fazer, como por exemplo acompanhar de perto essa criança, é o adulto quem precisa fazer essa vigília, entender qual é o canal que ele está utilizando, o que ele está assistindo, o tempo de permanência, né, na questão da internet. Então tudo isso é uma vigilância da família. Doutora, a última pergunta aqui da nossa conversa: como a pressão estética e a valorização da aparência afetam nesse aspecto do pré-adolescente e pré-adolescência, nesse processo de comparação em mídias e redes sociais? Até falei anteriormente, Sim. Quando a gente está aí na pré-adolescência e adolescência, a gente está nessa construção do eu. Eu preciso me perceber, saber quem eu sou, como eu lido com as minhas questões. Então, nessa construção do eu, o que a gente percebe muito? Existem as figuras de referência, que inicialmente na infância são os pais. Sim. Mas à medida que a gente vai crescendo, são os pares. E à medida que a gente vai crescendo, está também contido nesse ambiente em que eu estou inserido. Se eu estou muito inserido no ambiente digital, o que me apresenta é aquela modelo que tem um corpo perfeito, é aquele rapaz que tem aquela musculatura desenhada. Tudo muito perfeito, tudo muito perfeito. São os filtros, né, que às vezes a gente que é adulto tem dificuldade de olhar e perceber, quanto mais os adolescentes. Então, há esse sistema de comparação. Eu não sou tão bom, eu não sou tão boa porque eu não tenho essa aparência, porque eu não tenho esse cabelo, porque eu não tenho, de repente, esse olho, o jeito do corpo. Isso a gente vai percebendo que traz uma sensação de inadequação, de não pertencimento. E aí, se eu sou menor, então eu não tenho esse valor que o outro tem. Há sistemas de valoração, então eu sempre me acho inferior, eu tenho dificuldade de lidar com as frustrações, e por aí a gente vai, infelizmente. Só mais uma curiosidade: ela afeta de forma diferente meninos e meninas? Eu creio que afeta, eu vou dizer isso, por causa da questão social que está implicada. As meninas, elas são mais demandadas e exigidas por natureza, porque a mulher, ela é mais exigida. Então, da mulher é exigido que ela não envelheça tão cedo, então ela precisa pintar o cabelo, né? É exigido da mulher que ela esteja sempre bem arrumada. Quando dos meninos, essa exigência a gente não verifica. Mas isso não quer dizer que os meninos também não sofram. Inclusive, na sociedade atual, a gente percebe que, inclusive, os meninos também são muito demandados. Para dar conta das masculinidades, ele precisa ter tal posicionamento, ele tem que ter tantas namoradas, ele tem que ter um corpo atlético. Isso também é uma pressão social. Doutora Tatiana, muito obrigado por sua entrevista aqui no programa Mais Saúde da TV Assembleia. Seja sempre bem-vinda aqui. Eu que agradeço o convite e até a próxima. Até a próxima. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana, e a gente se encontra no próximo domingo, às 9 da manhã. Até lá!